Bom dia, minhas amigas, minhas irmãs queridas. Glórias a Deus por mais um dia. Hoje é terça-feira, é o dia que nós escolhemos para interceder, para orar pelos nossos filhos de uma maneira mais focada, com jejum, com o nosso encontro presencial que nós não temos tido por conta de toda essa situação, e eu estou com muitas saudades, estou sentindo muita falta de vocês, dos nossos encontros e dessa amizade, né, que o Senhor desenvolve em nosso coração. Se você é amiga de Deus, nós somos amigas, não é verdade? Pela comunhão do Espírito Santo, irmãs e amigas. Bem, eu quero compartilhar com você hoje um texto para a gente meditar um pouquinho em algo muito forte que o Senhor falou no meu coração desde ontem, que está em Gênesis, o capítulo 9. Eu quero ler os versículos 20, 21 e 25. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. E disse: Maldito seja Canaã, ele será escravo de seus irmãos. Bem, a semana passada eu passei para vocês uma mensagem sobre o dilúvio, que Deus estava trazendo um dilúvio sobre a terra, e essa mensagem ela é muito ampla, ela tem uma aplicação ampla no sentido de terra, enquanto país, né, enquanto governo, enquanto instituições, enquanto igreja. O Senhor está trazendo o dilúvio e ela tem uma aplicação individual. Então, terra no sentido de ser a nossa casa, a nossa família. O dilúvio, vocês conhecem a história, né? Deus fala com Noé que a terra estava contaminada pelas ações do homem, pela imaginação má dos pensamentos do homem. Então veja, se os nossos pensamentos forem corrompidos, as nossas ações vão ser corrompidas, vão ser más, e isso estava contaminando a terra. Então Deus falou: olha, eu vou trazer um dilúvio, eu vou acabar com tudo, eu vou purificar tudo e vou começar com você, Noé, você e a sua família. Então veja, Deus chamou Noé e a sua família para a arca. E eu falei para vocês que a arca é o lugar da oração. A arca é o sangue de Jesus Cristo, e que pela fé era para nós trazermos os nossos filhos em oração, era para nós trazermos os nossos filhos para este lugar. Por que pela fé? Porque muitas vezes muitos deles, né, são adultos e não seguem a palavra de Deus, e você pode dizer: ah, mas meu filho é rebelde, meu filho não quer saber de Deus. Então eu disse: pela fé, vamos trazer os nossos filhos junto conosco neste lugar, porque a nossa família ela será preservada se você construir a arca e se você passar o betume nessa arca. Isso aí é a oração, é o jejum, é a busca por Deus, é o teu lugar secreto, é a ministração dentro da sua casa da palavra de Deus. E agora, então, o dilúvio ele vem para trazer purificação, e uma coisa interessante: quando eles entraram na arca, a arca estava num lugar, geograficamente falando, e quando eles saíram da arca, estavam em outro lugar. Então, o Senhor Deus quer mudar muitas coisas na nossa vida. A nossa casa não será a mesma depois de todo esse período, depois de todo esse dilúvio vindo, de todas essas águas, porque as águas elas vão movimentar. A nossa arca ela vai ficar flutuando e nós vamos ser levadas para onde as águas nos levarem. Essas águas são de Deus, então é um resultado positivo. E nós precisamos estar dispostas a isso, dispostas a pagar esse preço de mudança, do Senhor tirar aquilo que não condiz mais, aquilo que não é propósito dele, aquilo que não veio dele, aquilo que está sujo, aquilo que está impuro. Nós precisamos pagar esse preço. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu semana passada. E agora hoje, diante desse texto, Noé sai da arca com a sua família e ele planta uma vinha, ele cultiva a terra e planta uma vinha, e dessa vinha ele faz vinho, e ele vai beber esse vinho, ele vai se deliciar com isso, e
Até aí a gente pode pensar, tá tudo bem, né? Mas ele se embriaga e fica nu. E aí, um dos filhos dele, que é o Cã, ele vê o seu pai nu. Esse menino, esse moço, ele entra na tenda, na privacidade do pai, e ele vê a nudez do seu pai. Isso aqui tem um símbolo de desonra, de invadir a privacidade, de deboche, inclusive, porque ele viu a nudez do pai e ele podia ter agido de uma forma cuidadosa, zelosa com seu pai, uma forma que honrasse o seu pai. Mas ele fez o contrário, ele foi e contou para os seus outros irmãos, os seus 2 irmãos que vieram e eles tiveram uma atitude correta. Pegaram uma capa, não olharam e cobriram de costas, cobriram o seu pai, ou a nudez do seu pai. Eu não quero entrar aqui em alguns significados que isso possa trazer, porque são muitos, da nudez de Noé, do que aconteceu, né, naquele momento, se aconteceu isso, se foi só a nudez, ou se aconteceram outras questões, outras coisas ali, se era o Noé, se era a esposa do Noé. Não quero entrar nisso, porque não é o foco daquilo que o Senhor quer falar conosco, né, nesse dia. O fato é que Noé desperta da sua embriaguez, porque aqui está dizendo que ele despertou do sono provocado pelo vinho. E aí, quando ele sabe dessa situação que aconteceu, ele amaldiçoa o seu filho. Na verdade, ele amaldiçoa a geração, né? Porque ele fala, maldito seja Canaã, e Canaã é filho de Cão. E ele diz, será escravo de escravos de seus irmãos. Bem, primeiro ponto que eu quero trazer para a gente meditar, para você meditar, Noé, ele se embriagou. Então, sem entrar muito na questão aqui da culpa de Noé, né, ou da culpa do filho que agiu de uma forma muito má, mas o fato é que Noé teve uma atitude totalmente, uma atitude equivocada. Ele se embriaga e ele, embora estando na sua tenda, ele deixa sua nudez exposta. Por que eu falo que deixa exposta? Porque ele estava no âmbito da sua família. Ele estava no âmbito ali dos seus filhos. E Noé teve essa atitude que acaba gerando atitudes ruins dos seus filhos. E aí a minha primeira questão aqui é, o que é que nós estamos fazendo? Quais são as nossas atitudes dentro da nossa casa? Sabe, esse momento que nós estamos isoladas, né? Que nós estamos mais com a nossa família. Quais têm sido as nossas atitudes? Será que são atitudes que favorecem ou atitudes que impedem um posicionamento ruim dos nossos filhos? Atitudes que favorecem que os nossos filhos venham a agir no pecado ou atitudes que vão de encontro com essas atitudes? Muito é da nossa responsabilidade. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo dentro da nossa casa? Porque aqui fala que Noé estava nu dentro da sua tenda. Nós precisamos lembrar que a nossa privacidade muitas vezes não é tão privacidade assim. Aquilo que acontece no nosso mais íntimo, no lugar mais íntimo que nós estamos, pode ser visto pelos nossos filhos. E sabe, irmãs, eu quero dizer uma coisa aqui. Alguns dos nossos filhos não têm maturidade para ver a nossa privacidade, para ver para ver a nudez na nossa privacidade. Então nós precisamos ter muito cuidado. Não é uma questão de você esconder as coisas, não, mas é uma questão de, será que meu filho tem maturidade suficiente para eu compartilhar dessas questões com ele?
Será que a minha filha está pronta para receber essas informações, esse compartilhar meu? Isso depende da idade, depende da maturidade emocional e espiritual deles. A gente não pode ir lançando assim tudo que a gente acha que tem que compartilhar com eles. Nós precisamos ter cuidado, porque nós podemos estar expondo uma nudez nossa que vai gerar conflito, que vai gerar rebeldia, que vai gerar desonra. Então nós precisamos ter certeza que os nossos filhos estão preparados, principalmente no âmbito espiritual, para lidar com aquilo que se refere à nossa nudez, com aquilo que é o nosso... e nudez, quando eu falo, é desde os nossos pecados, as coisas que nós fizemos ou que nós fazemos, até mesmo aquilo que a gente pensa, sabe? Aquele abrir total. Nós precisamos ter muito cuidado. Você precisa avaliar e precisa agir no Espírito Santo dentro da sua casa, com a sabedoria de Deus, para que você não esteja colaborando para que as atitudes dos seus filhos sejam de rebeldia e sejam de desonras. Então, o que é que nós estamos fazendo na frente deles? Quais são as nossas atitudes? Do que é que a gente está se despindo? O que é que a gente está mostrando para ele? E mais, quando a gente tira a nossa roupa, o que é que eles estão vendo? E isso pode significar muitas coisas, principalmente dentro da nossa casa, quando a gente está nesse período de realmente se despir, né? Porque quanto maior é a convivência, quanto mais juntos nós estamos, mais vai aparecendo quem nós somos. E aí quando nós vamos tirando essas roupas, vamos tirando o casaco, né, aquilo que é mais superficial, o que é que os nossos filhos estão vendo? Olha, isso é muito forte, gente, é muito forte. Nós precisamos repensar e pedir a Deus muita sabedoria e muito discernimento para as nossas atitudes. E se o tirar a nossa roupa ainda é motivo de preocupação, nós precisamos pedir a Deus que nos limpe completamente, para que quando a gente ficar mais desnudo no nosso ambiente privado, com a nossa família, eles não vejam nenhuma maldade nisso. Eles não vejam nada que possa nos condenar. Mas vamos adiante. E, na verdade, você pode dizer, mas o errado aqui foi o filho, foi o cão. É verdade. Mas se Noé não tivesse se embriagado, provavelmente isso não teria acontecido. Não aqui. Talvez cão viesse fazer outras coisas depois, mas não seria aqui, não seria nesse evento. Então, muitas vezes, sim, as nossas atitudes vêm colaborar para que os nossos filhos pequem, para que os nossos filhos se rebelem, para que eles nos desonrem. Vamos pedir a Deus sabedoria. Bem, e aí, o que é que acontece? Noé, ele amaldiçoa seu filho, e amaldiçoa toda uma descendência. E se nós formos pesquisar um pouco, a descendência do Cã, que é Canaã, é que gerou, por exemplo, aquele encontro da Torre de Babel. E Babel, Deus desceu ali e confundiu as línguas. Babel representa a valorização do humano, a valorização do humanismo, sabe? Esse conceito muito forte hoje da valorização do homem, que o homem pode ser o que quiser, que o homem vai construir coisas grandes, que o homem no centro. Babel. É Babel. O Cã, ele teve, um dos filhos dele foi o Cuxi, não sei se fala Cuxi ou Cuxi, acho que é Cuxi. E foi daí que veio Babilônia, foi daí que veio Nínive, tudo cidades que Nínive Deus ia destruir. Não destruiu porque enviou lá Jonas, teve misericórdia, enviou Jonas pregou e eles se arrependeram. Mas era uma cidade tão má diante de Deus que Deus falou, eu vou destruir, vai descer fogo. Sodoma, Gomorra
vieram daí. A Babilônia, já falei. Então, veja, a Síria, tudo povos bárbaros que cometiam atrocidades, que invocavam outros deuses, que invocavam demônios. Se a gente for ver as histórias, são coisas escabrosas. Tudo vindo desse filho amaldiçoado por Noé. Agora, o que me chamou a atenção, gente, é que no capítulo 9, quando Noé sai da arca, o versículo 1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos. Então Deus não abençoou só Noé, Ele abençoou Noé e os seus filhos. No versículo 9 diz assim, ó, olha o 8 e o 9. Deus também disse a Noé e a seus filhos: Faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então Deus havia feito uma aliança com Noé e com os filhos de Noé. Esse filho estava ali. Nós sabemos que há muitos filhos que até estão ali com a gente e que sempre tem um que não quer saber. Pode ser que Cão era assim, ele viu tudo que viu, ele viu a vida de Noé com Deus, tudo que aconteceu, gente, pensa, é um negócio assim, Noé construindo aquela arca, Noé pregando a palavra de Deus para as pessoas, pregando arrependimento. Ele estava vendo tudo aquilo, ele viveu na arca, ele passou por aquela experiência. Quantos dos nossos filhos passam todas essas experiências e mesmo assim, quando saem da arca, eles vão ter essas atitudes contrárias à palavra do Senhor. Mas o fato é que Deus havia abençoado Cã. Deus a abençoou e Noé a amaldiçoou. Gente, isso é muito forte. Isso é muito sério. Porque você já parou para se perguntar, você pode estar amaldiçoando algo que Deus abençoou? Quantas vezes a gente lançou palavras ou lança palavras de maldição sobre os nossos filhos, sendo que os nossos filhos são abençoados por Deus, que a bênção de Deus é para nós e para os nossos filhos? A palavra do Senhor, ela é sempre assim. Todos os homens que Deus chama, Deus chamou Abraão, era Abraão e a sua descendência. Davi e a sua descendência. Noé foi abençoado, ele e a sua descendência. Então a aliança de Deus, ela é sempre com a pessoa que ele chama e com a sua descendência, com a sua geração, com a geração daqueles que vêm depois. Quando Pedro, né? Pedro que prega para... Perdão. O evento onde Paulo e Silas estão presos e o carcereiro fica apavorado e ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As promessas do Senhor, elas sempre são para nós e a nossa casa. Então, nós precisamos refletir. Deus tem abençoado. Deus abençoou. A palavra de Deus fala tantas vezes, nós já sabemos muitos versículos, que os nossos filhos são bênção, que eles são como flechas na mão de um guerreiro. Eles são bênção. O que acontece é que muitas vezes a história da nossa vida é tão tortuosa que as coisas desandam. Mas o Senhor abençoou. Assim como você é abençoado, os seus filhos também são. E Noé amaldiçoou, e esse filho, então, ele tem uma descendência digna dos juízos de Deus. Digna dos juízos de Deus. Uma descendência que praticava imoralidade, uma descendência que praticava a barbárie, que cultuava outros deuses. Então, o primeiro ponto: como está sendo a nossa vida privada? O que é que nós estamos fazendo na frente dos nossos filhos? O que nós estamos fazendo está servindo para colaborar ou para atrapalhar? E se nós ficamos desnudos na frente deles, o que é que eles estão enxergando? Será que eles vão ver malícia ou eles vão ver pureza, impureza ou pureza?
E outro ponto, será que nós não estamos amaldiçoando aquilo que o Senhor já abençoou? Que o Senhor já disse para nós, olha, eu vou abençoar, estou abençoando. E Noé lança então essa maldição sobre o seu filho. E vocês sabem o que acontece com a história. Depois, lá na frente, Deus chama Abraão. Olha, é muito interessante, lá no capítulo, deixa eu ver aqui. No capítulo 12, ó, bem perto. Deus chama Abraão. E lá no versículo 5 diz assim que eles saíram para ir à terra de Canaã, onde chegaram. E você conhece toda a história do povo de Israel? Que Deus chama Abraão, abençoa sua descendência. Depois, com Jacó, eles vão para o Egito. O Senhor Deus liberta aquele povo do Egito e os leva para onde? Para a terra de Canaã. Então, com Abraão, o Senhor leva Abraão para a terra de Canaã, para naquele lugar o Senhor abençoar. E Deus ali dá uma bênção que é para toda a humanidade. Falou, olha, pela fé, Abraão, em você, todas as famílias da terra serão benditas. Gente, isso é muito lindo. O plano de Deus é muita perfeição em Deus. E aquele lugar, então, passa a ser uma promessa de Deus. Quando o povo sai do Egito, o Senhor fala a Moisés, tira o povo e eu vou levar vocês para a terra de Canaã. Que era uma terra que o quê? Que emanava leite e mel. Veja, aqui antes do dilúvio era uma terra corrompida. Deus fala que a terra estava corrompida. E Deus leva Abraão para esse lugar. Deus traz cura para essa terra. E essa terra passa lá na frente a produzir leite e mel. Quando os espias vão, Josué e Caleb voltam falando assim, olha, que os frutos eram muito grandes. Que a terra era muito frutífera, que era difícil, que eles iriam ter que lutar, que eles teriam que guerrear, mas que era uma terra boa. Então o Senhor veio e redimiu essa terra. Então entenda, o propósito, Deus tem propósito de bênção. É de bênção o propósito de Deus. Mesmo que algumas coisas aconteçam por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, mas o Senhor sempre prepara uma forma de redimir aquilo que Ele mesmo abençoou. Então, o que o Senhor abençoou Cã aqui, junto com Noé e os seus irmãos, no capítulo 9. E depois, lá em Josué, depois de tanta história, nós vemos o povo de Israel entrando numa terra frutífera, uma terra abençoada por Deus. Tanto que era a herança. E essa Canaã é comparada espiritualmente, é o nosso lugar celestial. É a nossa terra celeste. É o nosso lugar de descanso. Canaã, não é assim que nós aprendemos? Não é assim que a palavra do Senhor traz para nós? É o lugar de descanso, é o lugar das promessas. Quantas músicas você já ouviu? Você já cantou Canaã? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Porque é o lugar da promessa, é o lugar do descanso, é o lugar da bênção, é o lugar de frutificar. E então, gente, vamos prestar atenção nas nossas atitudes e vamos crer que o propósito do Senhor é muito maior do que o que nós estamos vivendo. É muito maior. Então não tenha medo do dilúvio, porque o dilúvio vem para limpar. E quando o dilúvio limpar, quando esse tempo se acabar, há uma terra a ser conquistada. Há uma terra que está produzindo leite e mel. Então vamos cuidar das nossas atitudes. Vamos cuidar da nossa intimidade com Deus, para que a gente esteja unidas nesse mesmo espírito que o próprio Deus nos dá. Para encerrar, eu quero te dizer como é que a gente lida, uma pergunta, como que a gente lida com a rebeldia dos nossos filhos? Será que é amaldiçoando, como Noé fez? Com a desonra deles? Como você tem lidado com isso? Como eu tenho feito quando eu enfrento essas situações?
Sabe, lá em Coríntios, capítulo 13, tudo diz que é pelo amor. Então, tudo que você faz tem que ser pelo amor. Capítulo 13, versículo 13. Agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Então, tudo que você for fazer, faça com amor, baseado no amor. Tem um outro texto também que eu tinha separado aqui, mas se perdeu. Ó, Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 14. Deixa eu ver. A partir dos 17, ó. É uma oração de Paulo. Paulo está orando pelos Efésios. E que Cristo, a oração dele, ó, era para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Sabe, minhas irmãs, nós como mães, como mulheres na nossa casa, precisamos ser preenchidas até a plenitude de Deus. Estarmos fundamentadas nesse amor. Conhecermos a profundidade, a largura, a altura desse amor. Nós precisamos conhecer. Não é o nosso amor de mãe suficiente. Não é suficiente. Nós precisamos do amor de Deus, que ultrapassa o nosso amor de mãe. Preenchidas até a plenitude de Deus. Então vamos lutar. Isso aqui era uma oração de Paulo. Então eu oro por você para que você esteja arraigado e fundamentado no amor de Deus, para que todas as tuas atitudes dentro da sua casa sejam fundamentadas nesse amor de Deus. Tudo seja pelo amor verdadeiro, não pelo amor de mãe, que muitas vezes é super protetor, mas pelo amor de Deus, que é um amor que constrói. É o amor que depois do dilúvio vai trazer uma terra frutífera. Que você seja preenchido até a plenitude de Deus. Dessa maneira, nós vamos estar mais atentas com as nossas atitudes, o que é que nós estamos fazendo. Que quando nós nos despimos da nossa roupa, os nossos filhos possam ver amor. Que essa seja a nossa nudez. Porque a nudez de Jesus Cristo foi essa. A nudez de Jesus foi o amor estampado na cruz. Essa foi a nudez dele. Eu e você precisamos ter esse mesmo sentimento, essa mesma disposição de quando nós estivermos despidas. Aqueles que nos veem enxergarem amor, a plenitude de Deus habitando em nós. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor vem nos alertar, o Senhor vem nos ensinar, o Senhor vem nos trazer o conhecimento, aquilo que está na Tua mente e nos direcionar. Obrigada, Senhor Deus, porque a nossa família está salva na arca, nós cremos nisso, porque nós estamos aqui intercedendo, buscando a Tua face em favor dos nossos filhos. Muito obrigada, Senhor. Mas que os nossos filhos, Pai, não venham agir com rebeldia, com desonra, não, Senhor. Que quando nós sairmos, meu Deus, quando nós formos fazer algo que seja fundamentado em amor, que o nosso cultivo seja o amor, que a nossa embriaguez seja de amor, para que também a nossa nudez seja amor, amor. E os nossos filhos possam olhar, as pessoas perto de nós possam olhar para nós e diante do Teu amor estampado no nosso corpo, na nossa mente, no nosso olhar, eles mudem de atitude, Senhor. Eles mudem de atitude e preservem a bênção que o Senhor já abençoou e se agarrem a essa promessa da Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias.
Que eles não larguem essa bênção que o Senhor já nos deu, mas que eles entrem nesse propósito conosco, nesse propósito da arca, nesse propósito, meu Deus, de aprendermos, de começarmos de novo e de depois frutificarmos e colhermos os frutos desse tempo de purificação. Senhor, que venha a tua plenitude de amor em cada uma de nós, que nós sejamos transformadas nesse tempo, purificadas, que a nossa casa seja purificada pelas tuas águas. Arraiga-nos e fundamenta-nos no teu amor, Senhor Jesus. Amém.